Boa noite, hoje é dia 18 de março, não 19, 18 de março. E a gente vai dar continuidade no livro Java 8 Prático. E o nosso assunto de hoje é streams, uma coisa que a gente tem falado já há um tempo, né? Parece que esse assunto sempre está voltando e é muito bom, porque cada vez que a gente vai retomando, a gente aprende um pouquinho mais e vai relembrando, né? Porque muitas vezes quando a gente não usa com muita frequência, a gente acaba esquecendo. Então, quanto mais a gente vê a repetição, ela é muito importante. Então, passei o resumo do nosso estudo hoje, tá no nosso blog. Então, e o link já passei aqui. Mas quem quiser também procurando, só pedir que a gente passa depois. Mas entrou. Boa noite, Patrícia. Patrícia, quanto tempo? Tava pensando em você essa semana. Também pensei em você. Estou te devendo algo e não nego. Não, mas eu queria conversar com você, que eu pensei em outra situação, mas fica tranquila, que não tem pressa, não. Beleza. Mas eu vou ficar hoje até 7h30, porque eu vou entrar naquele bootcamp da Matera. Legal Tô da nele. matéria. Foi legal. É legal, tem bastante gente, bastante mulher, só para mulher, de Java. Que legal. Eles dão aula. E disseram que depois esse negócio vai até dia 3 de abril. Olha, Eles falaram que depois vai ter um projeto para a gente fazer. Eles estão explicando, sabe, por classe, que tipo de classe, o que que essas classes fazem. É legal. que legal. Olha, interessante. É, Matéria. Ó, bom, depois, isso aqui é out of topics, não dá nem pra falar na gravação, mas depois eu falo. Mas, mas vamos lá. Quem poderia começar a ler aqui pra ajudar a gente, por favor? Eu eu posso posso. começar. Então vai, você. Tem pra todo mundo hoje, tem bastante texto aqui pra gente ler. Tá bom. Melhoria na ordenação de coleções. A ordenação de coleções foi aprimorada com novos recursos da linguagem a partir do Java 8. O objetivo é tornar o código mais conciso e legível. Exemplo: ordenação e modificação de usuários. Código moderno. Ordena os usuários pelo número de pontos, ordem decrescente. Seleciona os 10 primeiros e os torna moderadores. Mais compacto e direto. Então aqui ele fala, né, um código moderno. Então aqui, ó, a gente tem um arquivo aqui, vamos dar uma lidinha nele. Então, mas antes vamos só olhar esse pedacinho, né? Então ele tá falando que a gente aqui tem duas coisas acontecendo, né? Que ele tá ordenando, na verdade são três. Ele tá ordenando os usuários pelo número de pontos, que é aquela classe usuários que a gente já tem usado há algum tempo, que é nome, pontos e os atributos, né? Nome, o número de pontos e se é moderador ou não. Então aqui a gente tem três coisas: ordena pelo número de pontos, seleciona os 10 primeiros e torna moderadores. Aí a gente tem aqui, né, um usuário.sort, que o sort ele tá ordenando, tá usando um comparator pelo número de pontos. Então aqui ele tá ordenando pelo número de pontos aqui, ó, o get pontos. Tá dando um reverse aqui que é para ordenar, fazer a listagem. Ao contrário, eu acho. É, ó, porque é decrescente. Esse reverse ele tá trocando a ordem. Se for crescente, tá decrescente. E depois ele tá pegando essa lista, os 10 primeiros, e tá colocando aqui para cada um, vai tornar moderador. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Seleciona 10, é o número do arquivo. Então aqui a gente tem uma lista com usuários. Aqui a gente tem aqui 10, 14 usuários aqui na nossa lista. Tem várias numerações. E esse daqui é o pedacinho que estava lá no nosso exemplo. E um print ln aqui, só para a gente ver como ficou essa lista, né? Então aqui,
Ó, o interessante aqui, ele tá dando uma sublist para pegar os 10. Aqui, ó, só relembrando, aqui ele tá usando aquele método por referência, que quando a gente pode colocar esses dois pontos aqui, que ele vai lá e pega o método aqui. Vamos entrar aqui nessa classe só pra gente relembrar. Essa classe aqui, ela, como eu falei, tem 3 atributos, um nome, pontos e moderador. A gente tem o construtor dela, que coloca false direto aqui no moderador. E a gente tem os get, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é um outro construtor. A gente tem get set aqui, tem o isModerador e o torna moderador. E tem mais um aqui, deixa eu ver. Ah, tem mais coisas aqui nessa classe. Fora adicionado mais coisas, mas tá tudo certo. E aí tá, tem aqui o torna usuário, um toString e um set pontos aqui. Então, essa aqui é a nossa classe usuário. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Se a gente tem aqui a ordenação decrescente, ele vai pegar os maiores pontos. Então, os maiores pontos ele vai colocar como moderador, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem que os maiores números aqui, vamos só alguns, né? Deixa eu ver aqui, ó. 500, acho que é o maior. Depois, ó, 478. Só pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu subir aqui. Essa tela é menorzinha. Então, ó, o que ele fez aqui? Ele ordena a nossa lista, ó. Se for olhar, a nossa lista não começa com essa Helena aqui, começa com o Carlos. Mas ele tá ordenando por número de pontos, depois revertendo essa lista, e aí pegando os 10 primeiros e colocando o moderador. Então, ele tá pegando aqui, ó, 500, 478, 321, 320, 300, 275, 210, 200, 180, 150. Os 10. E aqui os outros 4 que não fazem parte desses 10, ele não trocou para moderador. Então, ele colocou que não é moderador. Isso aqui, né, que ele tá falando que é um código mais conciso, né? Como que ele fala aqui, ó. Compacto e direto. Porque, ó, aqui ele dá um exemplo do que a gente teria que fazer se a gente não usasse essa forma de ir colocando esses métodos desse jeito. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, seleciona 10 antigos, só pra gente comparar. Olha só, aqui ele tá falando, tá usando um collections, né, porque esse sort, ele vai explicar ali, ó, mas esse sort tá ali no collection ainda. Usuários, e aqui, olha só que interessante, ele tá usando aqui uma classe anônima, tá vendo, ó, que ele tá dando um new comparator, ele tá fazendo anonimamente ali aquela classe anônima. Que aí ele tá dando um override no método compare do comparator. E aí isso daqui que ele tá dando compare, no nosso a gente tá usando só assim, ó. Então, esse mundaréu aqui de coisa, ó, essa parte inteira, a gente pode substituir só por esse pedacinho. Aí na collection ele tá revertendo, ok, porque aqui a gente só tá dando esse reverset, né? Mas aqui ele tá dando esse daqui. E tá fazendo uma nova lista. Precisa, para essa sublista, ele tá criando uma nova lista. E aí fazendo um for. Então aqui, ó, se a gente for olhar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. Que a gente pode substituir aqui por 4. Então, assim, e é até mais fácil de ler, né? Se você for olhar. Ó, até colocar aqui para baixo. Para ficar mais fácil de ler. Aqui é como se ele estivesse encadeando não serviços, mas encadeando métodos, né? Que é aquele tá chamando sublist e o for each. E isso tudo aqui, em azul, ele está sendo substituído por isso daqui. Vamos ver aqui o que ele vai explicando aqui pra gente.
Código antigo, pré-Java 8. Uso explícito da interface comparator para ordenar, que ele está falando, né? Aqui, ó. A gente precisava colocar o new comparator, é o uso com uma classe anônima aqui. A inversão da lista após a ordenação. Então, primeiro ele ordenava a lista e depois fazia o reverse. Ok, que aqui a gente também está fazendo depois, né? Mas assim, tá meio junto aqui. E a interação manual para modificar os 10 primeiros usuários. Porque aqui, ó, ele está usando um sublist e está dando um for each, chamando direto o método torna moderador. E aqui está fazendo manual, né? Está fazendo um for com a lista do top 10 aqui para mandar, para tornar todo mundo aqui moderador. Então, é isso aqui que ele está fazendo. E se a gente dá um run aqui, só para a gente comparar aqui. Então, olha só. Aqui ele tem o mesmo resultado do outro, ó. Os 10 primeiros e os 4 últimos que não são moderadores. É um código bem mais conciso com esse encadeamento aqui do Java 8 que ele vai deixando a gente fazer. Deixa eu ver onde a gente tá. Tá aqui. Alguém poderia continuar a ler esse 2? Ou alguém tem algum comentário, alguma coisa que quer fazer sobre isso? Posso ler, mas eu não tenho comentário, não. Pode ler. 2 strings, tornando moderadores os usuários com mais de 100 pontos. Filtragem tradicional em Java, pré-Java 8. Uso de um laço for para percorrer a coleção. Aplicação de uma condição if para filtrar os elementos desejados. Código imperativo e verboso, exigindo mais blocos de código para cada nova condição. Exemplo, para tornar moderadores os usuários com mais de 100 pontos. Vamos aqui, moderador 100 pontos. Então, ele tá falando que antes aqui a gente precisava... é a mesma lista, tá? Copiado e colado igualzinho. E aí ele fala que a gente tem mais blocos. Por que que ele fala isso? Porque a gente tem um for e tem um if dentro desse for. Porque a gente tem que passar pela lista inteira, ver quem tem mais de 100 pontos e aí tornar moderador. Dá certo? Dá, óbvio que dá, né? Ó, tem 150, é moderador, tem 90, não é moderador. Tem 180, é moderador. Quem tem menos aqui, ó, 62, não é? E é isso aí. Então, assim, dá certo? Dá, óbvio que dá, né? Isso aqui é o jeito clássico pré-Java 8 da gente fazer. Dá certo e não tá errado fazer. Só que aí ele fala que tem um jeito mais novo, né? Que a gente vai fazer. Mas vamos continuar lendo aqui, que ele tá mais pra baixo. A falta do método filter na API de collections. Diferente de sort, presente em list, e for each, presente em iterable, filter não foi adicionado diretamente a collection ou list. Razões para essa decisão. A API de collection já era grande e difícil de evoluir sem quebrar compatibilidade. O padrão comum de uso identificava a necessidade de operações encadeadas. Evitar a criação de variáveis intermediárias para armazenar resultados parciais. Então, é aquela coisa, né, assim, na evolução do Java, essa é uma preocupação, né, que tem que ser feita, de que não pode quebrar o que já existe. Então, de vez eles criarem esse filter no collection ou na list, eles criaram em outro lugar, que eu não lembro qual que é, que eu vi que tá aqui, em algum lugar. É no Streams que eles criaram, isso, ó. O Streams foi criado para trabalhar com coleções de forma funcional e fluente. Não altera a coleção original e evita efeitos colaterais.
Então, ele fala assim, criando um stream a partir de uma lista. Novo método stream adicionado na interface collection. Então, para criar uma stream, a gente tem que ter alguma coisa que é uma coleção. E aí a gente consegue criar o stream. O método filter recebe um predicate e permite filtrar objetos. O predicate é aquele que a gente tem uma condição, né? Vai fazer uma condição para algo. Então, aqui, ó, ele vai ter o stream usuário, que aqui é a classe, né, que a gente está trabalhando, e aqui é o nome da lista. Então, o nome da lista, ponto, stream, e aqui, ó, o método filter. E aqui a gente está usando o lambda, que é o passando o lambda u.get pontos maior que 100. Então, todo mundo que tiver maior que 100 vai ficar aqui nesse stream. E pode ser simplificado removendo a variável intermediária, que é essa daqui, ó. Usuários.stream.filter getPonts. Então, vamos olhar aqui a classe inteira. Moderador sem pontos stream. Então, ó, a mesma listagem, a mesma classe de usuário. A gente tem aqui, ó, o exemplo 1 que ele fala. O string usuário.string, que aqui esse pedacinho aqui, a gente está falando aqui para o Java que a gente vai usar alguma coisa que está dentro do string. Então, é por isso que a gente tem que pôr esse ponto string. Então, é como se a gente estivesse pegando essa lista usuários e transformando ela, dando lá um cast, assim, bem grosso modo, tá, gente? Não é que é cast, mas assim, grosso modo, só pra gente entender. Tá pegando a lista e trocando por um tipo string. É isso que esse pedacinho aqui faz. E aí, com esse string que ele criou a partir dessa lista, ele vai fazer esse filter com os que tem mais de 100 pontos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olhem só, a gente tem aqui os usuários, que ó, nenhum deles tem menos de 100 pontos. Então, nosso método funcionou deste jeito, porque aqui ele tá pegando o getPonto, que é ó, se a gente coloca aqui o filter, olha só, ele tá pedindo um predicate. Então, assim, ele vai pedir uma condição, vai pedir algo que ele precisa comparar, que ele precisa fazer. É algo que vai dar true ou false aqui. Então, aqui a gente está passando a nossa condição. Se o, que é o do usuário, .get, foi maior que 100, filtra esse usuário para mim. E guarda aí, que eu vou querer fazer alguma coisa com ele. E aí ele fala, E aí ele fala aqui que tem o exemplo 2. Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Aqui, o que ele faz? Ah, a mesma coisa. Na verdade, ele só fala aqui de tirar, mas como a gente quer printar aqui, então ele ficou igual. Mas é isso, né? Ficou igual. Poderia ter aqui embaixo já direto, que é o nosso próximo exemplo pra gente ver. Então, é isso. Lembrar que o filter não tá na coleção, não tá no... Cadê? Ele não tá em list, ele não tá em table. O filter, ele tá no stream, que a gente consegue usar ele. E aí ele fala assim, né? O stream, ó, aqui é uma das coisas que eu acho muito legal do stream, assim, que ele não altera a coleção original. Então, a gente pode brincar, fazer o que a gente quiser com a stream, que a nossa lista original, ela não é modificada. Então, ó, o filter e outros métodos de stream não alteram a lista original. O exemplo mostrando que a filtragem não afeta a lista original. Então, a gente vai ter aqui, ó, usuários.stream, o filter, o lambda, o .getPonts maior que 100, usuários.forEach, system.n, aqui ele vai exibir todos os usuários, porque aqui, ó, ele não guardou. A gente não tem aqui uma variável aqui. Então, aqui ele vai exibir todo mundo. Tem um exemplo aqui, a gente já vai ver. Para aplicar a transformação corretamente, é necessário armazenar o novo stream e processá-lo. Então, a gente tem aqui, ó, tá? Colocando aqui o for each, ó, system.ln.
Vamos dar uma olhadinha no código inteiro, que é mais fácil de entender. A mesma lista de sempre, muda nadinha dela. E tá aqui, ó. Usuários.stream.filter. O .get maior que 100. E aqui a gente tá dando um for each em usuários. Então, aqui, ele vai printar todo mundo, ó. Mesmo quem tem menos pontos. Porque mesmo que ele faz esse pedacinho, ele não tá alterando essa lista usuários. Ele tá aqui pegando, filtrando aqui quem é maior que 100 e fica perdido no espaço, né? Fica aqui na memória, daqui a pouco o Garbage Collector passa, joga todo mundo fora. Porque não tá fazendo nada, né? Tá perdendo aqui referência. Tá fazendo isso aqui e não tá fazendo nada. Porque não tá guardando. Então, quando a gente coloca o usuário.forEach aqui, a gente tem todo mundo. E não só aqueles que têm mais de 100 pontos. E aí, ó, vou comentar aqui pra gente ver esse daqui, ó. Que aí ele fala da gente fazer um for each aqui para printar isso que a gente está fazendo, né? Que ele fala, qual que é o nome aqui que ele usa? Que é o processar e é o mostrar na tela, né? Do que a gente precisa. Ó, se for olhar, essas duas linhas são exatamente iguais a essa. Só que aqui a gente está printando. Então, ó, só, aqui a gente tem os usuários que têm mais de 100 pontos. Nenhum usuário com menos de 100 pontos foi printado na tela. E a prova de que realmente não está, ó, mudando, essa aqui, ó, vou colocar para printar de novo aqui embaixo. Como que é aqui, ó? Não. Aqui. Só pra gente ver a divisão aqui. Ó, aqui pra cima ele só tá printando os que tem mais de 100 pontos. E aqui, ó, ele printa os que tem menos também. Então, aqui a gente manteve a nossa lista original. Ela não foi perdida. Vou até deixar assim, que fica mais legal da gente ver. E isso é o que ele fala, né? De que aqui no streaming a gente pode fazer o que a gente quiser. A nossa lista original, ela não será alterada. Então, a gente pode fazer isso do jeito que for, né? Quem poderia continuar a ler esse pedacinho aqui? Eu posso ler de novo. Muito obrigada. Stream não é uma coleção. Diferente de uma list, Stream não armazena dados. Ele é mais parecido com um iterator, processando elementos sob demanda. Opera como um pipeline, permitindo encadeamento fluente de métodos. Então, aqui é isso, né? Assim, a gente não armazena nada com o stream, né? E tanto que eu falei, né? Que nesse pedacinho, ele vai fazer e vai ficar perdido. Porque ele não armazena nada. Ele não é um tipo de dado que a gente armazena coisa nele. Ele só é esse pipeline, né? O pipeline pode dizer, uma linha de comando, uma linha de comandos que a gente vai fazendo. E se for olhar, olha só que interessante, né? Se eu não estou errada, os nomes que ele fala que o stream tem o seu comando que inicia, que é o .stream. A gente tem aqui comandos intermediários, que a gente pode colocar aqui para filtrar, para trocar, para colocar maiúscula, para tirar, para deletar, para incluir, para fazer o que for, são os intermediários. E a gente tem os comandos finais, que são aqueles que é para apresentar na tela, para salvar no banco, para, sei lá, fazer o quê. Então, a gente vai ter sempre esses 3 pedacinhos. São todos obrigatórios? Não, a gente pode ter o inicial e pode ter o final. A gente pode ter um inicial e pode ter um intermediário e não ter o final. Mas o inicial a gente sempre vai ter, não vai ter jeito. Isso aqui é obrigatório. Tem algum texto que a gente leu aqui sobre o streaming?
em algum pedaço, que tem lá os métodos, não é método, mas as operações iniciais, as intermediárias e as finais. Aí, isso que ele fala, né, o encadeamento que ele fala. Uso fluente do stream. Melhor prática, encadear diretamente as operações sem criar variáveis intermediárias. Então, ele fala aqui que a gente pode ir encadeando as nossas operações sem ficar armazenando nada no meio do caminho, porque o próprio stream já está ali organizando essa parte para nós, né? No entanto que ele fala, ó, aqui ele filtra, aqui ele faz o for each. Eu poderia ter várias coisas aqui na intermediária. Poderia filtrar, colocar em maiúscula, tirar uma letra, substituir acento. Posso fazer 1000 coisas aqui na intermediária, que ele vai ficar encadeado, vai fazendo na sequência. E aí, depois, ele vai fazer essa final aqui, que é o for each. O método for each retorna void, finalizando o fluxo do stream. Então, é uma operação de finalização, né? De fim. Então, quando a gente tem esse método void, a gente não tem nada, né, para guardar. Então, ele finaliza o fluxo. Então, é como se ele iniciasse, processasse, finalizasse e acabou. É isso aí. Para novas operações, deve-se chamar stream novamente, porque ele finalizou. Se está finalizado, acabou. Então, se a gente quer fazer novas operações, a gente precisa chamar o stream de novo na nossa lista. Lembrando que a nossa lista original, ela não é alterada. Então, se a gente precisa fazer novas operações, a gente tem que lembrar que se as operações anteriores, elas eram importantes, elas precisam ser refeitas, porque a nossa lista original, ela não está alterada. E aí a gente tem aqui um exemplo completo, filtrar e tornar usuários moderadores. Então, a gente tem aqui um código otimizado com strings, usuários.stream.filter, o lambda ou get pontos maior que 100, for each usuário, dois pontos, torna moderador. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse filtra moderador. Nossa listinha aqui de sempre. E ó, a gente tem aqui a lista aqui, usuários.stream, filter, tá filtrando quem é maior de 100 e tá dando for each e tornando moderador. E aí a gente tem aqui um outro string que tá dando um filter aqui de novo no ismoderador, o for each e tá printando. E aqui a gente tem a nossa listinha original. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nisso. Então, ó. Algo interessante, né? A gente tornou aqui moderador a nossa lista e a gente foi alterando quem é mais de 100 pontos. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá dando um filter, ele tá printando. Beleza, tornou moderador, printou. E aqui a gente tem a nossa listagem aqui, original. E uma coisa interessante, né? Ele altera atributos ali, né? Mas a gente não consegue tirar por fazer essas outras coisas. Mas a gente consegue mexer na nossa lista, nos atributos da nossa classe que a gente está mexendo. Esse aqui é o exemplo que ele está dando, né? Porque aqui, ó, ele está tornando um moderador. Mas antes, deixa eu colocar aqui só para a gente ver. Para vocês verem que aqui ninguém é moderador ainda. Deixa eu ver se vai ficar muito confuso isso aqui. Inicial. Tá. Aí aqui ele tá printando. Tá, vamos ver aqui, ó.
Então, ó, esse daqui é a lista que a gente acabou de criar. Então, tem algum... Ninguém é moderador aqui, né? Porque lá no nosso construtor... Deixa eu abrir aqui. Aqui no nosso construtor, ele é criado como false. Então, aqui, ó, ninguém é moderador. Depois ele fala assim, ó, os maiores que 100 torna moderador. E aqui embaixo, ele tá pegando, ó, tá filtrando só quem é moderador e printando aqui para nós. E é isso que ele tá fazendo, ó. Tá printando só quem é moderador. E a nossa lista original, ela tá aqui com todo mundo, né? Quem é moderador e quem não é moderador. Isso aqui é um não um alerta, mas a curiosidade aqui, né? Algo pra gente não esquecer. A gente consegue alterar os atributos que tem no nosso... nos objetos que está dentro da nossa lista, mas a gente não altera a nossa lista. Deu para compreender o que eu estou querendo dizer aqui? Então, a gente pode tornar moderador, pode trocar o número de pontos, pode fazer o que for, mas a gente não consegue tirar por ninguém aqui dessa lista. É isso aqui que está acontecendo nesse pedaço. E por último aqui, ó, vamos terminar até cedo, tem o uso de método referência no filter. Quando o filter chama um único método de uma classe, pode-se usar o método referência, que é aquilo que a gente já tem usado, né? Que é os 2 pontos, 2 pontos. Que aqui ele vai encontrar lá um método que tem o nome dele aqui, ó, tornar moderador. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. O tornar moderador tá aqui da nossa classe. Que é o método de referência que a gente viu na terça passada. A gente viu bastante sobre métodos de referência aqui. Ah, vamos lá. Filtra moderador. Ah, é mesmo. Tá isso aqui. Esse aqui é. Então, é isso. Eu achei que a gente ia demorar mais nesse pedacinho hoje. Então, é aquela, né, que eu sempre falo. Quando a gente conversa sobre streaming ou sobre esses métodos, tudo é aquela, quanto mais a gente vê por aí, mais fácil vai ficando pra gente pensar. Pensar em streaming não é fácil, muitas vezes, porque a gente não conhece os métodos que estão dentro, né, da API aqui. Então, isso dificulta pra nós. Mas não é difícil usar, só é difícil lembrar do que tem, pra gente não ficar inventando a roda. E aí, o que vocês acharam disso? Legal, né? Menos código. Sim. Eu tô gostando. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite, fiquei por aqui hoje. Tava chovendo e tô trabalhando até mais tarde. Eu fiquei acompanhando. Aqui também tá chovendo. Eu tô muito fã de Lambda Stream. Agora só falta usar bastante. Esse que é o difícil, né? Porque eu falo que às vezes a gente até lembra e tenta, mas é difícil lembrar muitas vezes, né? E não é nem só isso, a equipe tem que estar acostumada também a usar. Nossa, nem fala. Outro dia no meu trabalho eu fiz um for lá diferente, uns for mais novo. Ninguém entendeu o que era. Então, que nem todo mundo tá atualizado. Isso que não é uma coisa nova, isso que eu percebo assim. Até o meu cliente, por exemplo, é bem antigo. Eu tô refatorando umas coisas, mas eu sei que ele tem relutância, sabe? De mudar, assim, melhorar algumas coisas. A arquitetura aí não vai entender. Eu vou ter que explicar e ensinar, né? Mas eu vou explicar performance, coisa e tal, vou ter que ensinar. Esse é o duro, né? Só Ainda que mais. imagina tu pegar uma pessoa que é mais velha, assim, e que não, né, não tá estudando, e ensinar, e não é todo mundo que tá aberto, né? Nem com a mente aberta. Vai querer tu
né, colocar ali, se impor ali e dizer que é melhor, né? A forma melhorada. Dá para tentar. E aquela Mas, coisa, né? O cliente olha pra você e fala, não quero, eu não quero. Paciência. é, mas Bem, vamos tentando, vamos tentando. isso aí. Mas o bom é que você vai treinando, pelo menos o pensar, né? No mais atual. Se tiver que voltar, paciência, pelo menos você fez. Hoje a gente vai fazendo aquele aos poucos, agora a gente tem várias formas, né? A gente vê por etapas, né? Uhum, 3 formas diferentes de fazer. Vai fazendo por partes. sim, Mas verdade. muito bom, muito show, foi muito legal. Beleza. Já terminamos o capítulo 7? Não, tem mais Agora metadinha. Tem, ainda tem. collectors ainda. É que tá dividido em 2 temas. Aí eu falei assim, não vou começar collector e fazer um tópico só, né? Aí achei melhor Isso. a gente dividir. Que aí pra Boa, sábado então fica continuamos o collector. Collector no sábado. É isso aí. Quem puder participar. Isso aí. Ótimo. Boa noite para Então vocês, tá, meninas. gente. Boa noite pra vocês. Até mais. Boa noite.